Bom dia na paz do Senhor, amados irmãos. Primeiro dia da semana, terceiro domingo no mês de maio, com um tema maravilhoso. Olha que tema lindo. Eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Amados irmãos, quero mandar um abraço para o pastor da igreja, nosso pastor Paulo Freire, para a sua esposa irmã Leia, toda a diretoria da igreja, na pessoa do pastor Eduardo Guimarães, irmã Vanessa, e também para todos os superintendentes de Escola Bíblica Dominical, que tiveram uma aula de capacitação ontem à tarde, abençoada aqui, com o professor e pastor Jamiel. Cumprimento aqui o nosso pastor Nestor e irmã Neide, sua esposa, meus sinceros sentimentos a toda a família enlutada, irmã Neide. Cumprimento também o professor Isaías Queiroz, irmã Vânia, em nome deles cumprimento todos os professores da Escola Bíblica Dominical, que nessa manhã, muitos estão nos acompanhando de maneira remota, muitos estão lá de maneira presencial, acompanhando a escola, participando. Quero mandar um abraço para a irmã Maria. A irmã Maria é da Vila Carminha, e sexta-feira a Vila Carminha esteve aqui com o seu dirigente, presbítero irmão William Afonso, sua esposa irmã Ana Gabriele, e a irmã Maria, na hora que a gente foi tirar uma foto aqui com o pastor Paulo Freire, ela disse que é uma aluna da nossa Escola Bíblica Dominical, que ela nos acompanha todo domingo. Então, irmã Maria, recebe um abraço, a senhora e toda a sua casa aí, que nos acompanham aí de maneira remota. E também eu quero mandar um abraço para o meu cunhado, Valdir Barci, lá de Jundiaí, que na última terça-feira completou mais um ano de vida. Ele e a minha irmã Eliana nos acompanham regularmente, meu sobrinho Mateus, e também para minha sobrinha Juliana, que completou aniversário na última quarta-feira. São pessoas que estão lá em Jundiaí, mas nos acompanham. Minha mãe, a irmã Maria, irmão Lazinho, todos acompanham essa aula abençoada. Então, um abraço para todos os irmãos. Em nome deles, eu cumprimento todos os irmãos de outras cidades e mesmo fora do nosso país. Vamos pensar um pouco sobre a lição de número 7. Essa é uma lição muito importante, porque está contida uma das maiores declarações do Senhor Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Uma declaração só se for Deus para falar isso. Nenhum homem, nenhum professor, nenhum líder religioso, nenhum rabino ousou fazer essa declaração, porque essa é uma declaração da deidade. Só tem poder sobre a morte quem é eterno, e o Senhor Jesus é eterno. É o verbo que se fez carne. Isso está no preâmbulo do Evangelho de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele é Deus. Então, ele pode fazer essa declaração no capítulo 11, versículo 25, que é o nosso texto áureo. Veja só o que o Senhor Jesus diz. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Declaração do Senhor Jesus em João capítulo 11, verdade prática. O Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por essa razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como é o corpo do Senhor Jesus. Assim como o Senhor Jesus tem esse corpo glorioso hoje, nós teremos. Você pode ler aí na sua Bíblia, Filipenses, capítulo 2. Olha só o que diz a palavra do Senhor Jesus em Filipenses, capítulo 3, né? Capítulo 3. Capítulo 3, versículo de número 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Agora, olha o versículo 21. Que transformará o nosso corpo abatido
para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, olha só o que diz a nossa verdade prática. Ela está em simetria com Filipenses, capítulo 3, especificamente o versículo de número 21. O Senhor Jesus Cristo é a ressurreição da vida, e por essa razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. É isso mesmo, transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Graças a Deus por tudo. Nós vamos, nesse momento, fazer a leitura bíblica em classe, que está no Evangelho de João, porque nós estamos estudando o Evangelho de João nesse trimestre, capítulo 11, versículos 14, 15 e 17. Depois, versículos 17 a 21. E vamos encerrar com 23 a 27. Eu quero convidar os irmãos para que, reverentemente, se coloquem de pé para a leitura da Bíblia Sagrada. Você pode abrir a sua Bíblia, pode seguir aí pela lição, ou então pelo telão principal, tá bom? Então, vamos começar essa importantíssima leitura do capítulo 11 do Evangelho de João. Vamos lá. Então, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Amém. Graças a Deus. Vamos orar, irmãos. Aproveitar essa oração, quero apresentar aqui um pedido de uma mãe chamada Paula, que está com o filho Christopher, aqui no Mário Gatti, mas até o presente momento, acho que vai fazer uma semana, não consegue ter um diagnóstico. Então vamos orar para o Senhor pôr as mãos poderosas e para poder fazer o tratamento, desse jovem. Oremos. Pai Santo, Deus eterno, na autoridade do nome do Senhor Jesus, o Filho do Deus único, o Cristo, Pai de todas as graças, Deus de todas as misericórdias, queremos te apresentar a irmã Paula, o seu filho Christopher. Senhor, põe as tuas mãos, entra com o diagnóstico, tenha misericórdia dessa situação, Senhor. Precisamos de uma intervenção da tua parte. Também, meu Deus, pedimos consolo para a família da irmã Neide, nesse momento, Senhor, de dor, de luto, que o teu Espírito Santo possa confortar essa família. Senhor, também pedimos, todos que nos acompanham nesse momento, na leitura,
no acolhimento do estudo bíblico dessa manhã, que possamos crescer na graça e no conhecimento. Assim nós te damos graças, pedimos a direção, a orientação do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Por gentileza, podeis sentar, meus irmãos. Vamos pensar um pouquinho sobre o texto áureo. João, capítulo 11, versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O Senhor Jesus declarou por 7 vezes algo que nenhum rabino, nenhum professor, nenhum líder religioso faria. É dizer, eu sou, que isso remete ao grande eu sou lá de Êxodo, quando Moisés perguntou qual era o nome de Deus. Moisés falou, eu preciso saber o seu nome, para chegar lá no Egito, o povo saber que eu venho em nome de quem? E Deus disse, eu sou o que sou. Foi isso que ele falou para Moisés. Ele é o grande eu sou. E o Senhor Jesus utiliza da mesma estratégia, da mesma colocação que o Pai fez. Várias vezes ele diz, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou a videira verdadeira. Então, ele faz essa declaração e isso implica em divindade. Inclusive quando os judeus disseram, mas você não tem nem 40 anos e viu Abraão? Como assim? E Jesus disse para ele, antes que Abraão fosse, eu sou. Quer dizer, o mesmo eu sou do Antigo Testamento. Os judeus entenderam e pegaram em pedra para apedrejar. Falaram, por que vocês vão me apedrejar? Porque sendo homens, faze a ti mesmo Deus. Eles entenderam o que está por trás da expressão eu sou. E Jesus fala várias vezes essa expressão. Então isso é uma expressão da sua divindade, como o próprio João já retrata no início, no preâmbulo do Evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por isso que ele pode falar eu sou. O nosso textuário, então, ele tem um contexto. É o capítulo 11, entre os versículos 1 a 45. Qual é o contexto? A ressurreição de Lázaro. Esse é o contexto. Agora, haviam vários grupos de judeus. Então você tem, na época do Senhor Jesus, as 3 mais importantes províncias, que é a província da Judéia, onde a maioria absoluta eram de comunidades judaicas. Quase 98% eram de judeus, tinham alguns estrangeiros. Você tem Samaria, que a maioria é samaritano. Tinha muito samaritano. Claro, Samaria, né? E, finalmente, a Galileia, que havia uma mistura. Por isso, foi apelidada de a Galileia dos gentios, que havia lá a Decápolis, 10 cidades gregas, pagãs, ainda hoje. Quem visita o norte de Israel, a cidade de Cesareia de Filipe, tem lá na montanha um templo, ruínas de um templo pagão dedicado ao deus Pan, que é aquela religião que confunde a criatura com o Criador, panteísmo. Então, a Galileia foi chamada de Galileia dos gentios, mas de um modo geral, os judeus, sejam da Judéia, ou dificilmente ter judeu em Samaria, mas na Galileia, eles de alguma maneira criam na ressurreição. Não exatamente como nós vemos os ensinos do Novo Testamento, mas eles criam na ressurreição. Porém, há um grupo judaico que não crê na ressurreição. Então nós temos os fariseus, criam na ressurreição. Até os essênios, que nem aparece na Bíblia, mas foi um grupo judaico extremista, lá do deserto da Judéia, que se recuperou a história deles a partir de 1948, com a descoberta dos rolos do Mar Morto, lá em Qumran,
que é a região onde eles habitavam, também criam na ressurreição. Zelotes, até os herodianos. Agora, tem um grupo forte em Israel, na época, 2000 anos atrás, chamados de Zadoqueus, que para nós veio como saduceus. Esse grupo não acreditava na ressurreição dos mortos. Por quê? Porque os demais grupos acreditavam na ressurreição e só esse grupo, que era forte em Israel. Quem eram os saduceus? A elite religiosa, inclusive muitos sacerdotes do templo, escribas, era a nata de Israel, grandes proprietários de terra e também grandes comerciantes. Então, os saduceus eram uma elite intelectual. Por que eles não criam? Porque eles receberam a influência da cultura helenística. Eles receberam a influência da filosofia da Grécia. E a Grécia antiga e a sua filosofia cria em um mundo cíclico. Ou seja, eles criam na reencarnação. Nasce, vive, morre, reencarna, renasce, e assim vai. Uma série de ciclos de reencarnação, até que a pessoa chegava, então, a um ponto que entraria para os Campos Elíseos, que não tem nada a ver com o bairro aqui em Campinas, obviamente, né, irmão? Mas essa era a ideia, né? Mas eles aceitaram a cultura greco-helenística de tal maneira que nem criam mais em anjos e nem em espíritos. Os saduceus. Foram eles que questionaram Jesus com a lei do levirato. Uma mulher aí casou com um homem, aí ele morreu, ela foi entregue para o irmão dele, de acordo com a lei do levirato, para suscitar descendência. Aí morreu o segundo também, sem filhos, então ela foi entregue para o terceiro, até o sétimo. E finalmente ela morreu, mas uma história absurda, porque o judaísmo é místico também. E jamais uma família permitiria que essa mulher casasse com 7 filhos. É uma história muito estranha, porque no terceiro já iam dar um jeito de fazer a mulher partir também, né? Porque não é possível, né? Mas segundo a história dos fariseus, mas os saduceus criaram isso porque eles não crêem na ressurreição. Então, aí fizeram a pergunta, e na ressurreição dos mortos, ela será casada com quem? Já que ela casou com 7. Aí Jesus falou, vocês erram, e erram muito. Primeira vez que Jesus fala isso, né? Que erra muito, porque não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. No céu, nós não temos esse sentimento marital, porque isso aí é do corpo, não é da alma. Claro que você tem consciência do que a pessoa foi, mas não sentimento de perdas, não sentimentos que pertencem à carne. Não tem. Mas mostrou que a crença arraigada dos saduceus, influenciada pela cultura grega, cíclica, ao ponto de eles não acreditarem na ressurreição da carne, dos mortos. Então, os grupos judaicos da época do Senhor Jesus, de 2000 anos atrás, de uma maneira geral, acreditavam na ressurreição, exceto o grupo dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição. Olha só o que diz Marcos, capítulo 12, versículo 18. Então, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo, aí tem todo o contexto ali, né? Também em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 8, está escrito, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Na verdade, é uma explicação de Paulo, quando Paulo foi colocado para ser julgado, Paulo percebeu que havia saduceus e fariseus juntos para condená-lo. Então Paulo falou, irmão, sabe que eu sou um homem que creio na lei, creio na ressurreição dos mortos, só para provocar os saduceus, porque ele sabia que os saduceus não criam. Aí começaram, os fariseus gostaram, né? Não, ele está certo, é isso mesmo. E os saduceus, não, está errado. Aí começaram a brigar entre eles. Aí esse é o contexto de Atos 23, 8, mas que é também um apontamento da Bíblia,
que esse grupo religioso não cria na ressurreição dos mortos, porque eles aceitaram a cultura grega, o helenismo. Portanto, os judeus, de um modo geral, acreditavam sim na doutrina da ressurreição, não exatamente como nós temos hoje, mas criam numa determinada doutrina da ressurreição. Olha aí a fala da Marta, João 11, 24. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Talvez influenciado pelo que diz o livro do profeta Daniel, capítulo 12. O que diz lá o livro do profeta Daniel, último capítulo, né? E é uma declaração do Antigo Testamento muito explícita da crença da ressurreição dos mortos. Capítulo 12 do profeta Daniel, versículo 2: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Uma declaração muito explícita da crença na ressurreição dos mortos no Antigo Testamento. Tá? Então é importante, talvez seja essa então a herança que Marta esteja pensando, porque ela fala, ó, eu sei que há de ressuscitar, mas na ressurreição do último dia. Talvez ela esteja pensando no profeta Daniel. O Novo Testamento revelou a manifestação do Verbo que se fez carne, a vinda do Senhor Jesus, a segunda pessoa da unidade divina, que é aquele que tem autoridade sobre a morte. E ao revelar diversas visões concernentes à sua pessoa, que é o Logos, porque essa é a palavra grega, Logos, latina, verbo, que veio a tradução nossa, a nossa foi traduzida do latim, verbo, mas Logos é a palavra grega. E portuguesa, qual é? Palavra. Logos grego, verbo, latim e palavra português. Nós acolhemos a expressão latina. Se é o Logos, ele está falando de alguém eterno, a expressão de Deus, a expressa imagem do Pai, não somente para os homens, mas igualmente diante de toda a criação. E aí está lá a citação de novo do preâmbulo do Evangelho de João. Nós estamos falando do capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, mas eu não posso deixar de retomar o versículo 1 do capítulo 1. No princípio era o verbo, no princípio era o Logos, no princípio era a palavra, e a palavra, ou verbo, ou Logos, estava com Deus, e a palavra, ou verbo, ou Logos, era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, Ele é Criador, pelo menos é isso que o texto de João deixa, e por inferência, eu chego a essa conclusão, mas também por uma leitura direta. Não preciso nem de interpretação. Quem lê ali o preâmbulo, qualquer pessoa que ler o preâmbulo do Evangelho de João, não tem como negar a divindade de Jesus. Não tem jeito. Então, o Novo Testamento revela a eternidade do Verbo, ao apresentar a criação original como a obra do Senhor Jesus. Que Ele é a luz que ilumina toda a pessoa, todo o ser humano que vem ao mundo, para que os homens, então, possam chegar à presença de Deus, porque Deus é luz. Por ser eterno, Ele pode nos dar a vida eterna, porque somente alguém eterno pode dar vida eterna. Você não pode dar o que você não tem, meu irmão. Então, Jesus é eterno, então Ele pode dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Ele pode dizer, eu vos dou a vida eterna. Evidentemente, a ideia central do Evangelho de João, no capítulo 11, que nós estamos estudando, é que Cristo é a ressurreição dos mortos e a vida para os vivos. O milagre que se segue, que é o último grande milagre de Jesus no Evangelho de João, é o último grande milagre. É uma evidência prática de que o Senhor Jesus, em sua própria pessoa,
é a nossa garantia, é o nosso penhor de que nós também iremos ressuscitar no último dia. Cristo foi vitorioso sobre a morte, sobre o sepulcro, ou o Hades, ou o inferno, por ser ele o príncipe da vida. E príncipe da vida no sentido mais absoluto, né? A autoridade que tem o Filho de Deus. Portanto, o Senhor Jesus é eterno. E repito, só o eterno pode dar eternidade, pode dar a vida eterna. Existem grupos espúrios que têm algumas dificuldades quando a gente fala de imortalidade da alma ou eternidade da alma. Tem grupos que têm dificuldade, e às vezes, eu já vi pessoas até citando um versículo que eu lembrei aqui nesse momento, que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, e o versículo de número 16, que diz assim: aquele que tem ele só a imortalidade. Não, o único imortal é Deus. Por que você está falando que isso é imortal? Quer dizer, a pessoa não entendeu que a palavra imortalidade aqui está no sentido absoluto e pleno. Por que Deus é imortal? Posso falar que é o único que tem a imortalidade? Porque ele não teve começo nem fim. Eu recebi a minha imortalidade, ou a minha vida eterna, é procedente. Não está em mim, eu recebi. Eu recebi de quem? De Deus, que é eterno. Agora, Deus é o verdadeiro eterno. Deus é o verdadeiro imortal. Em que aspecto? Porque não tem começo nem fim. E eu tive começo. Então, a minha imortalidade é derivada, não é igual à imortalidade no sentido de Deus, que é uma imortalidade plena, absoluta. Então, aqui, em nada contradiz a nossa crença da imortalidade da alma ou da vida eterna. Em absolutamente nada. Porque enquanto a minha imortalidade é limitada porque eu tenho começo, a de Deus é plena, porque ele não tem princípio nem fim. E ele continua dizendo, e habita na luz inacessível. Então ninguém vai ter acesso também? Usa o mesmo padrão exegético desses grupos espúrios, você vai ter uma surpresa. Mas se ele habita na luz inacessível, então ninguém tem acesso? Não tem. Ninguém tem acesso, Deus na sua essência, na sua glória. Como que nós temos acesso? Através do Filho, ou quando o nosso corpo for transformado. Porque do jeito que nós estamos, não tem jeito de ver Deus. Por isso fala, nunca ninguém viu Deus. Claro, com esses olhos nossos, a não ser quando Deus se manifesta através de forma angelical, ou de fogo, forças da natureza, terremoto. Por exemplo, os filhos de Israel viram o Deus de Israel. Mas o que eles viram? Trovões lá na nuvem. Moisés precisou ser coberto, porque ele viu um flash da glória de Deus de costas. Então ficou brilhando o rosto dele, precisou colocar uma cobertura sobre Moisés. Então, ninguém tem condições de ver a Deus na sua essência, na sua glória, porque ele habita na luz inacessível, não tem acesso. Mas, quando nós estivermos transformados, claro que nós teremos acesso, porque não vai precisar de sol, porque o próprio Deus será o nosso sol. É isso que diz lá Apocalipse 22. Então, nós temos que entender que só o eterno pode dar a vida eterna. E esse texto fala as duas expressões de essência. Por isso que ele fala, aquele que tem ele só a imortalidade. Que imortalidade ele está se referindo? A imortalidade plena. Tanto é que depois ele fala, e habita na luz inacessível. Então, porque ele está falando de algo pleno. Diferentemente, então, do nosso caso, que é derivado, né? Porque nós tivemos começo. Então, as pessoas que têm Jesus como seu Salvador, né, que recebem o Senhor Jesus, têm também a vida eterna dada pelo Senhor Jesus, porque Ele deu a vida eterna para nós. Olha o que ele diz em João, capítulo 6. Ele diz assim, quem come do meu corpo e bebe do meu sangue, tem a vida eterna. Não é terá, não, é tem. E eu o ressuscitarei no último dia.
porque Ele é Deus, Ele tem poder para nos dar a vida eterna. Então nós passamos da morte para a vida, e o que pode ser expresso pela afirmação de que aqueles que morrem não perdem nem menos a consciência. Outro problema, tem muitos grupos espúrios, não baseados na Bíblia, que inventaram a tese de que quando você morre, você perde a consciência. É como se você estivesse dormindo, o sono da alma. Não existe sono de alma. Existe sono do corpo. O corpo dorme. Então, quando Jesus falou Lázaro está dormindo, ele se referiu ao corpo de Lázaro, porque ele ia ressuscitar o corpo de Lázaro. Não pensa que Jesus se referiu à alma, em hipótese alguma. Muitas vezes a gente vê na Bíblia sobre o quê? A consciência da alma. Porque se a sua alma não fosse consciente, nós teríamos um problema teológico sem precedentes. Primeiro, você teria sido salvo de quê? A sua alma não tem consciência. Você não teria nem noção da grande salvação. Você nem poderia receber galardão, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para receber galardão do que nós fizemos através do corpo, ou bem ou mal. Mas se você não tem consciência, então nem galardão você tem. Então a inconsciência da alma é uma doutrina espúria, antibíblica. Você tem que estar consciente. Por quê? Nós temos provas bíblicas e extrabíblicas. E eu lembrei aqui de uma prova extrabíblica da consciência da alma. Os mártires. Por que você acha que as pessoas enfrentavam o martírio? Não tinham medo de morrer. Lá no Coliseu, por exemplo, os primeiros cristãos. O que Estevão, quando está morrendo, ele está vendo Jesus. Ele está vendo os céus abertos. Consciência da alma. Os cristãos, famílias todas abraçavam e diziam até breve, eles vão destruir o meu corpo, mas a minha alma estará na presença do Senhor Jesus, conscientemente, claro. Então vamos para as questões então bíblicas. Porque eu tenho um exemplo bíblico, que é a crença dos mártires. Todos os mártires que enfrentaram o martírio sabiam que o corpo estava sendo destruído, mas não a alma, em hipótese alguma. Então a alma tem que estar consciente, porque se ela estiver inconsciente, como pregam grupos espúrios, não ortodoxos, grupos que não seguem a Bíblia, aí eles têm um problema. Porque aí, então, o que valeu? Você foi salvo do quê? Imagina, se Abraão, Isaac e Jacó estão inconscientes, então por que Deus fala que Deus é de Abraão? Está falando de um morto, então. Porque se ele está inconsciente, ele está morto. Mas Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. Porque Abraão, Isaac e Jacó estão vivos e conscientes diante de Deus. Senão nós vamos ter um problema. Aliás, se fosse assim, eu nem queria ser ressuscitado. Para quê? Fica morto aí. Agora Adão já está 4.000 anos, quase 5.000 anos, o homem está morto. Vai ressuscitar para quê? Se ele está inconsciente? Vai ter até um choque cultural, né? A hora que ressuscitar, está tudo diferente. Pelo amor de Deus, irmão. A doutrina da inconsciência da alma é uma fraude. É um absurdo. Vai contra o conceito de salvação. Porque você foi salvo do quê se você morreu e ficou inconsciente? Se você morreu e acabou, você foi salvo do quê? Para quê? Então não tem o menor sentido a doutrina espúria, antibíblica da inconsciência da alma. E nós temos um exemplo muito claro em Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31, que fala de uma história que o Senhor Jesus conhecia, de Lázaro e do rico. Como era na época de Jesus. Até há 2.000 anos atrás, antes de Jesus morrer na cruz, quando uma pessoa morria, ela descia para as partes inferiores, que no grego ficou chamado de Hades, o reino dos mortos. E aí havia uma separação. A parte boa do Hades era chamado de seio de Abraão, trono de glória e jardim do Éden. E a parte ruim é inferno, sofrimento, etc.
na história de Lucas 16. E por que eu estou forçando com a palavra história? Porque quem colocou o nome de parábola foi a Sociedade Bíblica do Brasil. Não está no original. Ela foi uma divisão. Mas mesmo se fosse uma parábola também não muda nada. Porque na Bíblia a parábola é um reflexo, é um conto alegórico de uma realidade. Só que parábola é uma coisa complicada. Quer ver? Um certo homem saiu a semear num campo. Pastor Mauro, como que é o nome desse homem? Não sabe. Qual semente ele estava semeando? Não sabe. Que campo que era? Você não sabe nada. Porque parábola é assim. Mas o que eu e o Mauro sabemos é que todo dia, inclusive nesse momento, deve algum homem estar semeando num campo alguma semente. Porque é uma história de algo real. Mas por não ter nome, não sabe quem é o homem, não sabe que semente que é, não sabe que lugar que é, chamou de conto alegórico. A história que nós lemos em Lucas 16 tem nome próprio, Lázaro. É um nome de uma pessoa. Fala de Abraão, que é um patriarca. Fala de Moisés, 3 nomes próprios, reais. Então não dá para você achar que é apenas um conto alegórico. Seria conto alegórico se não tivesse nome de personagens bíblicos reais. Outra história na Bíblia, que a história não é apenas um conto alegórico, é a do bom samaritano. Porque cita ali Jerusalém, que é uma cidade real, e cita a cidade de Jericó, que é uma cidade real. Então não pode ser apenas um conto alegórico. Teria que falar de uma cidade para outra sem citar nome. Embora, eu repito, na Bíblia, todo conto alegórico expressa uma verdade. Não adianta você pegar, o homem saiu a semear, né? E aí começar a achar que não é bem aquilo. Claro que é aquilo. É aquilo, a lição que Jesus quer dar tem a ver com aquilo, exatamente o que ele está falando. Então, existem outras passagens bíblicas que expressam essa questão da consciência e da individualidade que a gente mantém? Claro, lógico que tem. Eu só quero fechar a ideia de Lucas 16. Quando mudou isso? Quando Jesus morreu na cruz. Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele desceu as partes baixas, pegou o cativeiro, pegou a parte boa do Hades, que é o seio de Abraão, o trono da glória, ou o jardim do Éden, e tirou das partes inferiores. Ficou lá a parte inferior só quem sofre. A parte boa ele subiu e levou. Por isso, aquele ex-ladrão, quando morreu, já não desceu mais. Ele foi para o paraíso, para o céu. Está vendo? Porque ele morreu depois de Jesus. Jesus morreu primeiro. Depois ele morreu. Então, hoje, quando uma pessoa... O que é morte? Morte significa separação. É a palavra grega thanatos. Thanatos significa separar. Separar o quê? A parte material da parte imaterial. Quando a pessoa morreu? Quando o corpo saiu do corpo, o espírito e a alma, ocorreu a morte, a separação. O corpo fica inconsciente e entra num estado de putrefação. O corpo. Agora a alma e o espírito consciente. Consciente, sabe? Ou vai para o paraíso no céu, ou vai para as regiões inferiores, sofrendo conscientemente. Quem estiver no inferno sabe por que está lá. Pensa, eu não sabia de nada. Ai, que simplicidade. Foi para o inferno sem saber de nada. Não existe isso. Todos que estão na condenação, sofrendo, ou no paraíso, estão conscientes porque estavam lá. Porque foram decisões que tomaram através do corpo. Glória a Deus que você aceitou a grande salvação, você aceitou Jesus Cristo como seu salvador pessoal, porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, lava a sua alma e você tem acesso a Deus. Que bênção, irmão. Vamos ler outras passagens bíblicas, Filipenses capítulo 1, 23. Grifa aí na sua Bíblia, irmão. Espero que você tenha trazido a Bíblia, né, irmão? O irmão tem uma fraquezinha, nem Bíblia mais traz, né? Mas não é o nosso caso aqui não, né, irmão?
Você que está aí na sua casa, pega aí um marcador de texto, grifa aí, Filipenses 1:23. O que diz? Olha, Paulo, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas se ele não tivesse consciência, como que ele ia saber que era muito melhor? Só que é para quem tem consciência, irmão. Só para quem morre consciente, para saber que o céu é muito melhor. Marcos 22:23-27 é aquela história que eu falei, e acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é o Deus de mortos, mas Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Todos os patriarcas, todos os santos apóstolos, toda a igreja gloriosa está consciente e viva diante do nosso Deus. Essa é a Bíblia que diz, irmãos, olha aí. Também não perde a individualidade, porque tem gente que fala, irmão, tem religiões que dizem aí que a pessoa vai ressuscitar, mas é outra pessoa. É clone, é outra coisa. A pessoa fica armazenada na memória de Deus, é um chip, né? Aí faz outra coisa. Para, irmão, você não vai ser clone, não. É o seu corpo que será transformado. É você mesmo. Então, nós não cremos, porque para mim isso não é nem ressurreição, né? Isso é clone. Ressurreição é se for o seu corpo mesmo. Virou pó, não interessa. Foi queimado, não interessa. Deus vai trazer de volta e vai ressuscitar com um corpo glorioso, mas é você mesmo. Não é uma outra pessoa, não é nada disso. É você mesmo que será transformado. E claro que você vai conservar, então você conserva a sua identidade pessoal, não vai ter sentimento de perdas. Puxa vida, eu tive um filho que não foi salvo. Você não vai ter sentimento de perdas. Esse irmão foi uma pessoa que me tratou mal. Você não vai ter sentimento, você está com o corpo glorioso. Isso é uma existência interminável, né? Na presença de Deus, eternamente. Nós, então, que exercemos fé no sacrifício expiatório do Senhor Jesus, somos para nós, Jesus, a ressurreição e a vida. Seremos transformados, chegando à própria fonte da vida, a vida que não pode cessar de existir. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14-18. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. Por que Paulo, o Senhor Jesus e outros usam a expressão dormir? Nós usamos também a dormição do corpo. Dormir é uma maneira suave, ou melhor, é uma maneira de suavizar o impacto da morte. Então a pessoa morreu, você não morreu, não fala. Dormiu, passou dessa para melhor, foi promovido às mansões. Morreu, irmão. Mas só que a gente usa toda uma linguagem para suavizar o impacto da morte, porque é muito forte. O câncer já foi uma doença que ninguém falava, sabia? A pessoa tinha medo de falar a palavra câncer. Minha mãe era assim, a irmã Maria, ela está assistindo. Você já, mãe, a irmã está doente? Tá, filho, vamos orar pela irmã. O que ela tem? Não falava. O que ela tem, mãe? Falava baixinho, câncer. Sabe, parecia medo de falar a palavra. É uma doença, irmão, é o nome de uma doença. Mas era tão, naquela época não tinha cura, né? Hoje tem, irmão, graças a Deus, tem tantas maneiras hoje. Mas naquela época não podia nem falar o nome, porque era tão... Então existem tabus, né? A palavra morte é tão agressiva que a gente dá uma amenizada, né? Dormiu, foi promovido às mansões celestiais, morreu, irmão. Então ele fala, os que dormem. Olha só, referindo ao corpo, Deus os tornará a trazer com ele. De que maneira? Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem.
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Grife aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14 a 18. Filipenses, eu já li, mas vou ler de novo. Grife aí na sua Bíblia. Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus. Que história é essa que você não vai morar no céu, irmão? Tem um grupo aí dizendo que quer morar na terra. Sabe por que a pessoa quer morar na terra? Porque é carnal. Porque a terra é a matéria-prima do seu corpo. Por isso que você gosta da terra. Por isso você gosta de deitar em uma rede, ficar vendo o mar, comendo isca de peixe, comendo camarão, tomando água de coco. A gente gosta disso. Nós gostamos da terra. Porque matéria-prima do seu corpo vai virar pó, inclusive. Então a gente gosta da terra. Mas a nossa cidade, da nossa alma, aquela que o sangue de Jesus purificou de todo pecado, está no céu. É no céu, irmão. A nossa cidade está nos céus. De onde também esperamos quem? O Salvador. Aonde que o Salvador está? Aonde que o Senhor Jesus está? À destra da majestade nas alturas? No céu. O Senhor Jesus Cristo. E o que Ele vai fazer? Transformará o nosso corpo abatido. Sabe, pessoas hoje que estão com enfermidades seríssimas. Glória a Deus, o seu corpo abatido será transformado, conforme o corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Vamos fechar aqui com na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 58. Grife aí na sua Bíblia, irmão. Eis aqui vos digo um mistério. Mistério no sentido de eu entender. E aí, ao entender, eu percebo a grandiosidade dessa doutrina. Não é que nem muita gente fala, mas isso é mistério, porque não entendeu nada. Grande mistério, porque não entendeu. É mistério porque eu entendi. Pensa o poder de Deus de transformar o nosso corpo. É um mistério, é uma glória. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Nem todos, então, vão morrer. Mas todos seremos transformados. Nem todos vão morrer. Mas independentemente se morrer ou ser arrebatado, vai precisar ser transformado. Eu brinco com as irmãs que fazem plástica, né? Fica bonitas. Está tudo certo, irmã. Não tenho nenhum problema contra isso, não. Mas você quer a transformação verdadeira? É só na volta de Jesus. Você coloca botox, daqui a pouco aparece outra. E daqui a pouco aparece outra. Tem gente que fica até diferente, né? Mas tudo bem. Coisa linda, né? Não adianta, tem que ser transformado. Glória a Deus, nós seremos transformados. De que maneira? Como vai acontecer isso? Num momento. Num abrir e fechar de olhos. Pisca aí, minha irmã. Pisca aí, meu irmão. Num momento. Num abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta. Porque a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade. E que isto que é mortal se revista de, olha ali a palavrinha, imortalidade. Então, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a sua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei.
Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém, meus irmãos? Que essa palavra possa encher o nosso coração de fé e de esperança. A lição, então, vai falar do encontro de Marta com o Senhor Jesus na cidade de Betânia. E então vamos fazer essa rápida reflexão do grande último milagre antes da crucificação de Jesus, que é a ressurreição de Lázaro. Palavra-chave, vida, é a palavra-chave de hoje. Propósito de Jesus, recebimento da notícia sobre Lázaro. Então, nos evangelhos, Jesus realizou diversos milagres, ressuscitou outras pessoas. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. O milagre da ressurreição de Lázaro é o que nós estamos abordando aqui em João capítulo 11. Bom, mas eu preciso saber quem é o Lázaro, né, irmão? Porque tem irmão que fala, irmão, esse Lázaro é aquele Lázaro lá da história do rico do Lázaro. Não é. Não é a mesma coisa, irmão. Tá? Então eu preciso identificar que Lázaro é esse. Tá? O nome Lázaro é originário do hebraico. O Lázaro é a palavra grega. Tá? O hebraico é Eleazar. Eleazar é o equivalente a Lázaro. Eleazar no hebraico. Eu falo para meu pai chama Lázaro. Eu falo, ô irmão Eleazar, a paz do Senhor. Engraçado que o pai da Renata era Eleazar e o meu pai é Lázaro. Só que meu pai estava na versão grega e o meu sogro estava na versão hebraica, né? Significa ajudado por Deus. Era um homem da cidade de Betânia. Olha o mapa aí, todo mundo está olhando o mapa? Betânia, lá no final da parte verde, né? Aqui está na sua direita, né? Lá, ó, Betânia. Aí você vai subindo, porque esse é o Monte das Oliveiras. Então quem está em Betânia não dá para ver Jerusalém. Ah, mas não são só 15 estádios, que é equivalente a 3 quilômetros? São, só que é uma montanha. Então você sai da Betânia, Betânia está no sopé do Monte das Oliveiras. Esse é o Monte das Oliveiras, que fica entre Betânia, passa lá por Betfagé, desce, esse azulzinho aí é o Vale do Cedron, e sobe para Jerusalém. Então, a montanha. Então não dá para ver, quem está em Betânia não dá para ver Jerusalém, não. Ele era irmão de Marta e Maria e era amigo de Jesus. Os 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria, hospedavam Jesus em sua casa e Jesus jantava lá. E muitas vezes Jesus passou pela casa nessa aldeia de Betânia. Agora, esse Lázaro não tem relação com o Lázaro leproso, lá, o protagonista da história do rico e de Lázaro. Tá? Não é o mesmo personagem. A Bíblia diz que Lázaro estava doente. Ué, só você ver aí no capítulo 11, versículos 1 e 3. Só que a Bíblia não fala que doença que era. Então, não adianta depois da aula, irmão Alberto, o senhor sabe. Eu não sei, irmão. Eu não sei que doença que é que Lázaro tinha. Não adianta. Irmão, pensando que eu estou escondendo. Não estou escondendo nada, não tem. A Bíblia não fala, na patrística não fala, ninguém fala. Então, não sei. Eu sei que ele estava doente, é igual a doença do profeta Eliseu, né, que morreu também de uma enfermidade. Agora, que enfermidade que era? Não sei. No capítulo 12 de João, declara, foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa. Olha, capítulo 12, já ocorreu a ressurreição de Lázaro, hein? Lázaro já ressuscitou. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera. E a quem ressuscitara dos mortos. E fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. E Marta servia. E Lázaro é um dos que estavam à mesa com Jesus. Isso depois da ressurreição. Tá? Bom, há uma hipótese que diz, com base, obviamente, em João capítulo 12, que Lázaro acabou sendo morto por uma conspiração dos judeus radicais, os zelotes. Isso é apenas uma hipótese. Por quê? Porque em João, capítulo 12, versículos 10 a 11, diz, e os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro,
Porque muitos dos judeus, por causa de Lázaro, iam e criam em Jesus. Certamente Lázaro estava contando o testemunho dele, né? Estava contando as coisas lá, né? Então, nessas circunstâncias, os principais sacerdotes começaram, então, a criar um plano para matar o Senhor Jesus e Lázaro. E os zelotes que odiavam os romanos, talvez tenham eles os que tomaram essa iniciativa, se é que aconteceu isso. Nós temos uma passagem em João, capítulo 11, 48, e a gente entende o motivo. Por que eles estavam preocupados? Olha só o que diz João 11, 48. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos, e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Então havia um problema político, mas nós não podemos afirmar nada, tá? Não há outros textos na Bíblia que contêm mais detalhes sobre a vida de Lázaro. A tradição diz que ele viveu mais 30 anos depois da ressurreição e morreu com 60 anos. Isso é tradição, não está escrito na Bíblia, e não adianta querer pregar e falar que eu falei, que eu nego, tá bom? Porque tem irmão que tem uma fraqueza, né? Ah, o pastor Alberto falou. Não, peraí, eu já estou deixando claro que é uma tradição, tá? Não é uma afirmação histórica. Existe uma outra tradição, que diz que ele tornou-se um missionário em Marsella, na Gália, que é a atual França, e lá ele teria morrido como mártir. Lá tem uma igreja de São Lázaro lá. Outra tradição afirma que ele teria morrido de causas naturais, que é o bem provável, mas nós não temos nenhuma informação como que Lázaro morreu. A única coisa que eu posso afirmar categoricamente para você, que ele morreu de novo. Isso eu posso afirmar. Aliás, todas as pessoas que Jesus ressuscitou morreu. Por isso que Jesus é o primogênito dos mortos. Porque é o único que ressuscitou e está vivo. Glória a Deus. Então, a ressurreição de Lázaro é um dos últimos dos 7 sinais apresentados por Jesus antes da crucificação. E no capítulo 11, então, é uma ligação com o capítulo 10. Por quê? Porque no capítulo 10 do Evangelho de João, versículos 40 a 42, diz que Jesus saiu de Jerusalém, passou o Jordão e ficou então na Pérea, que é a atual reino hashemita da Jordânia. Então, se olhar no mapinha aí, ó, Jesus se afasta de Jerusalém para além do Jordão. Então, ele sai de Jerusalém e vai lá para Pérea. Ao ser informado sobre a doença de Lázaro, ele estava lá na Pérea. Jesus estava a leste do Rio Jordão. E levaria alguns dias, porque naquela época não tinha transporte, ele andava a pé. Aliás, a próxima lição você não pode perder, que vai falar sobre a prática do lava-pés. Por que tem essa prática? Porque eles andavam a pé, continuamente. E Betânia? O que é Betânia? Olha, irmão, o que nós sabemos é que a palavra hebraica beit é casa. Beit. Agora, nós não temos uma informação muito precisa. É meio incerto o significado do nome Betânia. Há muitas interpretações. Alguns acham que é Beit Niá, que seria a casa de Ananias. Ananiá. Beit Ananiá, casa de Ananias. Uma possibilidade. Outros, aliás, a cidade Ananias é uma cidade que aparece em Números 11:32. Outros sugerem que Betânia significa a casa da miséria ou da misericórdia. Outros acham que é a casa da tâmara. Se fosse a casa da tâmara, seria Beit Tamar. Porque tâmara em hebraico é Tamar. Então seria mais Beit Tamar, Betânia. Bom, talvez uma possibilidade. Outros acham que porque ela estava muito próxima de Beit Fagé, Beit, casa do figo. Então eles acabam achando que tem alguma conotação. O grande historiador cristão Eusébio de Cesareia, século IV, disse que ali havia uma igreja, nesse local em Betânia, na casa de Lázaro, chamado Domus Afflictionis, que é a casa da aflição, do latim. Tá? O hebraico seria Beit Ani, aí fica Betânia. Ou, mais provável, venha do aramaico, Beit Ania, casa dos pobres, ou casa da aflição ou da pobreza. Betânia, na época do Senhor Jesus, era um povoado, uma aldeinha. E hoje, onde está Betânia hoje? Em uma cidade árabe chamada Al-Eizaria, ou Lazarie, lugar de Lázaro. Está lá, eu pus até uma foto ali, tumba de Lázaro, 3 quilômetros da cidade velha de Jerusalém. Então está aí, João 11:18. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, 3 quilômetros. Eu trouxe uma foto, Monte das Oliveiras, Betânia, Monte das Oliveiras, Monte do Templo.
é a montanha que separa Betânia de Jerusalém. Lá hoje, engraçado, né? Em Israel é interessante. Descobriram uma casa de 2000 anos atrás e falaram que é a casa de Lázaro. E acreditaram. E aí construíram uma igreja lá, bonita até, a igreja de Lázaro, está lá. Mas a Bíblia fala também de outra Betânia, menos conhecida, que é do outro lado do Rio Jordão. Está escrito em João, capítulo 1, versículo 28. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então havia um local onde João batizou, inclusive Jesus, mas esse pedacinho fica na Jordânia hoje. Então não é essa Betânia, tá? Não confunda, que a pessoa está lendo lá, mas Betânia é onde Jesus... Então Jesus batizou no mesmo local. Não, irmão, não confunda as coisas. A Betânia, onde está a casa de Lázaro, fica próximo de Jerusalém, não sou pé do Monte das Oliveiras. A Betânia, o local onde Jesus batizava, aliás, onde João batizava, fica na atual Jordânia, do lado de lá, do Rio Jordão. Tá? Então eu pus o mapa aqui só para vocês verem onde ficam as duas Betânia. Então, a Betânia, onde é o batismo de Jesus, fica lá, tem o Mar Morto, ali do lado onde é a Pérea, onde é hoje a Jordânia. E a outra Betânia que nós estamos falando fica na Judéia. Tá? Eu vou só mostrar para vocês aqui uma foto da... não deu para aparecer a foto, mas é o local onde Jesus provavelmente foi batizado, foi nessa região da Pérea. Mas lá em Israel não tem um local perto do Mar da Galileia, onde é o local do batismo? Tem. Israel fez aquilo para a gente, pode batizar quem quer batizar, mas não é o mesmo local onde Jesus batizava. O local onde Jesus batizava fica no reino hashemita da Jordânia, tá bom? Então, Betânia, tem várias passagens na Bíblia que falam de Betânia. Marcos 11:1, estando próximo de Jerusalém, perto de Betfagé e da Betânia, junto ao Monte das Oliveiras. Ora, Betânia estava a 15 estádios, chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo, e depois de ter examinado tudo quanto rodeava, como já era tarde, saiu para Betânia. Está vendo? Saiu de Jerusalém, passou o Vale de Cedron, o Monte das Oliveiras inteirinho, para chegar em Betânia, onde ele pernotou. Estava então doente um certo Lázaro, lá de Betânia. Lucas 24 fala também, depois levou-os até junto de Betânia. Isso é importante, Olha só, é a ascensão. Lucas 24:50, depois levou-os até junto de Betânia e, erguendo as mãos, o abençoou. Enquanto os abençoava, separou-se deles e elevou-se ao céu. Jesus subiu ao céu do Monte das Oliveiras, perto de Betânia. Tá? Jesus vai voltar também, para implantar o reino milenar, Monte das Oliveiras. E ao aproximar-se, então, de Betânia, junto ao Monte, é a mesma informação geográfica. Muito bem, meus irmãos. Como eu dei muita ênfase para o textuário que eu achei mais relevante, então eu vou dar uma panorâmica geral aqui, porque eu já vi que as crianças chegaram e a gente precisa encerrar, né? Marta ficou desapontada, eu ficaria também. Eu também acredito, se Jesus estivesse lá, o Lázaro não teria morrido. Eu também acho. Se Jesus estivesse lá, ele não teria morrido. Mas Deus tem o seu tempo certo de manifestar a sua glória e o seu poder, né, irmãos? Olha... Eu vou deixar para vocês, no meu canal do YouTube, lá você pode entrar, IBD Professor Alberto, tem todo esse material, esse mapa, inclusive no próprio ali canal, tem os slides, esses aí, com muito mais material, disponível para você, tá bom? Ele vai falar do tempo divino, porque ele foi, e Lázaro já tinha morrido há 4 dias. Resuminho, o propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro era revelar a glória de Deus e fortalecer a fé dos discípulos. O encontro do Senhor Jesus com Marta, que é um dos momentos mais bonitos, porque a Marta está achando que a ressurreição será do último dia, mas Jesus está falando que vai ressuscitar Lázaro mesmo. Quando Lázaro ressuscitará? Era a pergunta de Maria, ela estava achando que era no último dia, e não era. Jesus estava falando que ele ia ressuscitar, mas ela não estava entendendo. E a promessa de vida, quando Jesus disse que ela é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Resuminho, o diálogo entre Jesus e Marta fortaleceu a fé e revelou as verdades profundas sobre quem é o Senhor Jesus. E fechando, eu até trouxe
a nossa declaração de fé, que vai também falar sobre esse assunto. A nossa declaração de fé, que é a doutrina da ressurreição do corpo, que eu já li vários versículos aqui, então não há necessidade de nós retomarmos esse assunto. Da morte para a vida, porque, obviamente, quem aceita Jesus também ocorre isso, né? É uma ressurreição também espiritual. E, finalmente, a esperança. A ressurreição que Jesus fez de Lázaro é uma esperança para nós, que ele tem poder sobre a morte. Mas a ressurreição dele é a maior das esperanças, porque Jesus ressuscitou. Só quero fechar fazendo uma rápida reflexão. Tem coisas que é você que tem que fazer. Jesus falou, tirai a pedra. Vocês acham mesmo que Jesus não tinha poder de estender a mão para aquela pedra e fazer assim, ó? A pedra saía. Se Jesus olhasse fixamente para a pedra e fizesse assim, ó, a pedra saía. Só que Jesus disse, tirai a pedra, porque tem coisas que você tem que fazer. Você quer ter uma família melhor? Vem participar aqui do evento da família. Vem aqui orar. Vem orar no círculo de oração de terça-feira. Vem na escola bíblica dominical. Não quer ter uma filha abençoada? Tira a pedra, irmão. Agora, tem uma coisa que você não é capaz. O milagre. A declaração de Jesus, Lázaro, sai para fora. Esse é o sobrenatural. Você faz a sua parte e o Espírito de Deus visita a sua casa, visita o seu filho. Ele ressuscita, porque o poder do sobrenatural está na palavra de Jesus. Mas faça a sua parte. Acorde mais cedo. Leia a Bíblia todo dia. Ore. A doutrina bíblica da ressurreição do corpo mostra a relevância para a esperança da vida eterna para os cristãos. E eu quero aqui fechar. Haverá um tempo em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, terão seus corpos gloriosos e transformados. Essa doutrina pode ser ilustrada, então, no episódio de João, capítulo 11. Está aí a nossa viagem. E ficou ruim aí a foto, hein, irmão? Lição 8, uma lição de humildade. É uma foto linda, essa foto aí da sua lição. Tá? É Jesus lavando os pés dos discípulos. Então, se esforça para você estar na próxima aula. E você que está remotamente, entra aí no meu YouTube, ebd.professor Alberto. Lá tem a lição e você pode baixar em PowerPoint todos os slides. Que Deus abençoe, que nós tenhamos uma semana de paz, de saúde, de vitória, em nome de Jesus. Amém.